Se inscreve no canal e ativa as notificações porque o que você vai descobrir aqui pode transformar totalmente a forma como você se conecta com o seu gato. Muita gente acredita que carinho é sempre algo positivo, mas a verdade é que, em muitos momentos, o gato não gosta da forma como você faz e tenta demonstrar isso o tempo todo. O grande problema é que esses sinais passam despercebidos, e o que deveria ser um momento de conexão acaba gerando estresse e até reações agressivas. Já percebeu seu gato mudando de comportamento de repente ou até dando uma mordida aparentemente sem motivo? Pois saiba que sempre existe um motivo. Existe uma linguagem corporal por trás disso, e quando você aprende a entender esses sinais, tudo muda. É isso que vamos explorar agora, começando pelos erros mais comuns que quase todo mundo comete sem perceber. Um dos erros mais comuns ao acariciar um gato é pensar que ele gosta de carinho o tempo inteiro, como se fosse algo automático. Só que o comportamento felino é muito mais delicado e cheio de nuances, e ignorar isso pode gerar desconforto sem você perceber. Muitas pessoas continuam fazendo carinho mesmo quando o gato já demonstra sinais claros de incômodo, como o corpo mais rígido ou pequenas tentativas de se afastar. Outro erro frequente é tocar em regiões sensíveis sem perceber, o que acaba prejudicando a confiança em vez de fortalecer o vínculo. Quando isso se repete, pode evoluir para reações mais intensas, como arranhões ou mordidas. Aprender a fazer carinho da forma certa começa justamente evitando esses deslizes, e no próximo ponto você vai entender uma das principais causas dessas reações. Existe um detalhe que muita gente não percebe, a chamada superestimulação. No início, o gato pode até demonstrar que está gostando, ficando relaxado e até ronronando, o que engana bastante. Mas o excesso de estímulo vai se acumulando, e o que era prazeroso começa a se tornar irritante, gerando estresse de forma silenciosa. Esse é um dos principais motivos por trás de reações inesperadas, como mordidas repentinas. Na verdade, o gato está dando sinais o tempo todo, mas eles são sutis e acabam sendo ignorados. Entender esse momento é o que diferencia uma interação tranquila de uma experiência desagradável. E é justamente aí que começam a aparecer sinais mais claros que você não pode ignorar no próximo ponto. Quando falamos de comportamento felino, os sinais sempre surgem antes de qualquer reação mais intensa, mas muitas pessoas só percebem quando já é tarde. Um dos primeiros indícios é o corpo mais tenso, como se o gato tivesse ficado rígido de repente durante o carinho. Outro sinal comum é quando ele começa a se lamber logo após o toque, tentando aliviar um possível incômodo. Também é frequente o gato se afastar aos poucos, sem confronto direto. Esses pequenos detalhes mostram claramente que ele não está confortável naquele momento. Ignorar isso pode aumentar o estresse e levar a reações mais fortes, e no próximo ponto tem um sinal que praticamente não deixa dúvidas. Se existe um sinal que funciona como um verdadeiro indicador de humor, é o movimento do rabo. Quando o gato começa a chicotear o rabo, isso não é algo fofo, é um alerta claro de irritação. Mesmo assim, muitas pessoas continuam insistindo no carinho achando que está tudo bem. Esse movimento geralmente indica excesso de estímulo ou início de desconforto. Quanto mais intenso o movimento, maior o incômodo. Esse é um momento decisivo, porque ainda dá tempo de parar e evitar uma reação negativa. Se ignorar, as chances de uma mordida aumentam bastante. E o mais curioso é que existe outro sinal que parece positivo, mas pode indicar o início do problema. Muita gente associa o ronronar ao conforto, e na maioria das vezes isso é verdade. Mas existe um detalhe importante que poucos observam. Quando o gato para de ronronar de forma repentina durante o carinho, isso pode indicar uma mudança de estado. O que antes era agradável pode ter se tornado incômodo, e o corpo começa a demonstrar isso com pequenos sinais. Esse é um momento importante, porque ainda é possível ajustar a interação e evitar estresse. Ignorar essa mudança é um erro comum e pode levar diretamente a reações como mordidas. E se você acha que isso já é claro, o próximo comportamento é ainda mais ignorado. Existe um momento em que o gato toma uma decisão silenciosa, e muita gente simplesmente não percebe. Quando ele começa a se afastar, mesmo que devagar, já está demonstrando que não quer mais interação naquele instante. O problema é que muitas pessoas insistem, puxam de volta ou continuam acariciando. Esse tipo de atitude aumenta o estresse e pode gerar reações negativas.
O corpo do gato está comunicando claramente que é hora de parar, mas como não há som, isso passa despercebido. Respeitar esse afastamento é essencial para manter uma boa relação. E quando esse limite não é respeitado, o próximo passo costuma ser um aviso mais direto. A mordida nem sempre significa agressividade, muitas vezes é apenas um limite que foi ignorado várias vezes antes. Em muitos casos, ela começa leve, quase como um aviso, mas já é um sinal claro de que o gato não está confortável. O problema é que muita gente interpreta isso errado e continua insistindo, piorando a situação. Isso pode evoluir para comportamentos mais intensos, inclusive quando o gato descarrega a frustração em quem estiver por perto. Entender esses sinais evita conflitos e fortalece a relação. Fazer carinho também envolve saber a hora de parar, e no próximo ponto existe um detalhe quase imperceptível que faz toda a diferença. Um comportamento que passa despercebido pela maioria das pessoas é quando o gato se lambe durante ou logo após o carinho. Muitos acham que isso é normal, mas pode ser um sinal de desconforto ou tentativa de aliviar o excesso de estímulo. Esse detalhe, junto com pequenas mudanças no corpo ou no movimento do rabo, revela muito sobre o que ele está sentindo. Ignorar esses sinais pode comprometer o bem-estar sem que você perceba. Ajustar a forma de interação nesses momentos faz toda a diferença. E agora que você já consegue identificar esses sinais, o próximo passo é aprender como evitar esse tipo de situação. Evitar estresse começa com algo simples: observar antes de agir. Em vez de iniciar o contato, permita que o gato venha até você. Isso melhora muito a interação e respeita o comportamento natural dele. Fique atento aos sinais como o movimento do rabo, o corpo mais tenso ou tentativas de se afastar. Outra dica importante é fazer pausas durante o carinho, evitando excesso de estímulo. Também é interessante focar nas regiões que a maioria dos gatos prefere, como cabeça e queixo, evitando áreas sensíveis. Com pequenos ajustes, você fortalece o vínculo e reduz muito as chances de reações negativas. E no próximo ponto você vai entender como transformar tudo isso em um carinho que ele realmente aproveita. O segredo está muito mais em observar do que em agir, e isso muda completamente a forma de interação. Deixe o gato iniciar o contato, faça movimentos suaves e curtos, e observe sempre os sinais do corpo. Um gato relaxado indica conforto, enquanto sinais de tensão mostram o contrário. Fazer pausas ajuda a manter o equilíbrio e evita desconforto. Evite insistir quando ele demonstra qualquer incômodo, mesmo que seja sutil. Quando você respeita esses sinais, o carinho deixa de ser invasivo e passa a ser algo que o gato realmente busca, sem estresse e sem reações negativas. Agora me conta, quantas vezes você achou que estava fortalecendo a relação com o seu gato, mas na verdade estava ignorando sinais bem claros? Será que aquelas mordidas ou afastamentos não eram apenas pedidos de respeito? Entender o comportamento e a linguagem corporal é o que transforma uma interação comum em uma conexão verdadeira e leve. A partir de agora, você vai continuar fazendo carinho do mesmo jeito ou vai começar a observar mais? Pequenas mudanças já fazem uma grande diferença, evitando erros que antes pareciam normais. Colocar isso em prática hoje mesmo e aproveita para continuar aprendendo cada vez mais sobre o universo dos gatos. Agora me conta aqui nos comentários, você já percebeu algum desses sinais no seu gato ou ainda estava ignorando tudo isso sem saber? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações porque eu vou continuar te mostrando tudo que ninguém te conta sobre o comportamento dos gatos e como melhorar ainda mais a conexão com o seu.